Muito bom estar aqui, muito bom termos essa liberdade e é muito bom podermos meditar aqui em comunidade. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Lucas 14, a partir do verso 25, o texto será exposto, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia física, no seu aplicativo, do modo que você assim desejar. Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Nós estamos vindo aí de um mês muito intenso, né, nessa expectativa do encontro, um mês de jejum, um mês de oração. Nós estávamos sempre reunidos aqui orando, fazendo, acontecendo, buscando resolver as coisas, vivendo essa expectativa do encontro. As 2 últimas semanas foram impactantes. As mulheres primeiro aqui, uma grande celebração, testemunhos preciosos. Na semana passada, os homens aqui, testemunhos poderosos, e nós ouvimos e vemos aquilo que Deus tem feito na vida dos irmãos, né? Convivemos bastante tempo junto, né, João? Cortando papel, fazendo, e de repente isso tudo acaba, e a gente vive uma semana assim, quase que de uma solidão, de saudade dos irmãos. Mas é muito bom estar aqui, é muito bom poder ser igreja de Jesus. Mas eu queria olhar para esse texto. Nós estamos nesse domingo reunidos ao redor do mundo como igreja, milhões e milhões de pessoas, viemos aqui, e nós temos tantas expectativas a respeito daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós temos pedidos, temos aqui uma caixa, temos um clamor, mas eu queria olhar para esse texto com você, sob essa perspectiva, o que Jesus espera de cada um de nós. Cada um que decidiu estar aqui nessa noite. Nós poderíamos estar em tantos outros lugares, nós poderíamos estar assistindo do conforto da nossa casa, e é muito bom fazer isso, irmãos. Eu fico muito feliz quando eu abro alguns cultos que tem 1 milhão de visualizações. Eu falei, que bênção, isso é muito bom. Mas o que Jesus espera dessa multidão de pessoas que se reúne dominicalmente? Qual é o convite de Jesus para mim e para você? Qual é o passo que nós damos em direção a Jesus? E a respeito disso que o mestre fala com uma multidão que se reúne atrás dele. Ele olha para trás e tem muita gente atrás dele, e ele faz um convite para essas grandes multidões que o acompanhavam. No verso 25, grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se para essa multidão, disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos que a virem zombe dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos, eu olho para esse texto, e esse texto parece tão distante de nós. Há uma versão que vai dizer: aquele que não aborrece o seu pai, aquele que não aborrece a sua mãe, a sua mulher, os seus irmãos, e a si próprio, não pode ser meu discípulo. E eu me vejo na impossibilidade de ser discípulos desse Jesus, que diz: olha, você precisa amar mais a mim do que a sua família, do que aquelas pessoas que você mais prometeu amor. E nós não podemos ler esse texto, querido, e me parece que esse é o desafio desse convite de Jesus, para que a gente deixe o anonimato da multidão e seja um seguidor de Jesus, não da religião, da denominação, da tradição, mas um seguidor do mestre. E esse texto precisa ser lido dentro de um contexto. Jesus é convidado para uma refeição com os fariseus. Ele chega ali naquela casa,
e ele é o foco das atenções. Era um sábado, e ele percebe que tem um homem doente ali com uma mão impossibilitada, e ele toca naquele homem, aquele homem é curado, e eles escandalizam aqueles religiosos porque era um sábado, e Jesus diz algo para aquele homem que mexe muito comigo: vai embora daqui, aqui não é o seu lugar, esse ambiente não é saudável para você que acabou de receber um toque de Jesus, vaza. E aquele homem vai embora. Mas Jesus tem uma observação, ele percebe que as pessoas chegavam e elas queriam ser notadas, os religiosos queriam sentar nos primeiros lugares, eles queriam um lugar de destaque, eles queriam ser percebidos, eles queriam ser vistos, e Jesus conta uma parábola que antecede esse convite a essa multidão. No verso 16, Jesus diz que certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar os seus convidados: venham, porque tudo está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar as suas desculpas. O primeiro disse: eu comprei um campo e preciso vê-lo, me desculpe. O outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e preciso experimentá-las, eu peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao Senhor. Então o Senhor, irado, o dono da casa, disse ao seu servo: saia depressa para as ruas, becos da cidade, e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão, já fiz tudo o que o Senhor mandou, e ainda assim há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos, e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque eu digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Querido, as nossas desculpas diante de Jesus, elas perdem o sentido. As nossas justificativas diante do Mestre perdem o sentido. E Jesus olha para essa multidão e diz: olha, você precisa enfrentar os conflitos, e esses conflitos por vezes começam dentro da nossa casa. Jesus disse que se nós confessarmos a Ele, Ele nos confessaria diante do Pai. Mas confessar Jesus, irmãos, traz muitos conflitos, traz rupturas, e por vezes rupturas familiares. Eu me lembro, olhando para esse texto, que eu e a Letícia comunicamos que estávamos grávidos, esperando um filho não planejado, um namoro distante de Deus, enxafurdado de pecado, e aquilo trouxe muita decepção à nossa família. Mas não trouxe tanta decepção, irmãos, quando nós comunicamos que nós estávamos nos batizando em uma igreja evangélica. Talvez a maior decepção não fora perceber uma filha grávida, não casada, desestruturado, mas os filhos que entram para uma igreja evangélica. Se você não vem a mim, e você não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, as suas irmãs, e até a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. Eu não consigo olhar para esse texto, irmãos, e lembrar de um Jesus que acolhe o pedido de um Jairo, dizendo: visita a minha filha. E Jesus ressuscita aquela menina. Eu não consigo olhar para esse texto e lembrar de um Jesus que está passando e observa um sepultamento de uma criança, de uma viúva, de uma cidade chamada Naim, e ele toca ali o caixão, o esquife, e aquela criança volta a ter vida. Eu não consigo olhar para esse texto e lembrar de uma mulher sírio-fenícia que chega a Jesus e diz: cura minha filha. E Jesus libera uma palavra e aquela criança é curada. Eu não consigo olhar para Jesus que nos convida a amá-lo, amar mais a Ele do que a nossa família, sem lembrar de que Jesus entra na casa de Pedro e a sua sogra, irmãos, queimando de febre, Jesus toca aquela mulher e a sogra de Pedro é curada. Eu não consigo olhar para esse texto sem lembrar de 2 irmãs, cujo irmão estava sepultado já há muitos dias, e Jesus vai lá e ressuscita Lázaro. E eu percebo que nós temos a incapacidade, irmãos, de entender
que amor é esse? Se você vem a mim e você não consegue me amar mais do que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e a sua própria vida, você não pode ser meu discípulo. E eu percebo que esse amor está fora da nossa compreensão. Eu percebo que esse amor supera esse amor que nós temos de troca, irmãos. As nossas relações amorosas são relações de troca. Eu amo a minha esposa, irmão, mas eu espero muitas coisas dela. A minha esposa me ama, mas ela tem expectativas a respeito do que eu posso fazer, servi-la. Irmãos, nós amamos os nossos filhos, mas nós queremos e precisamos que eles nos sejam obedientes. E eu olho para esse amor, irmãos, que Jesus nos convida a entregar. E eu percebo que nós não podemos acrescentar nada do nosso amor em um Deus que é plenamente amor, que se define como amor. Deus é amor, é a metáfora do Evangelho. E eu percebo que esse amor está fora da nossa compreensão. Tiago diz: se você diz que ama a Deus e não consegue amar o seu irmão que está aí do seu lado, você é um mentiroso. Esse amor está fora da nossa compreensão e longe de mim querer definir esse amor, se ele é elo, se ele é filéu, se ele é ágape. Nós temos professores aqui, irmãos, e eles conseguem decifrar a fórmula da água, quantas moléculas de hidrogênio, de oxigênio. Nós temos professores aqui que podem dizer da densidade da água, do volume, da pressão, da temperatura. E nós não mergulharmos nesse rio. É desse amor que Jesus está nos convidando. Esse amor de amar e sermos devolvidos pessoas muito melhores para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos. E é isso que o encontro faz conosco. A gente é tocado por esse amor e a gente volta para casa transbordando dessa graça. Essa semana eu cheguei do trabalho perto das 7 horas e nós tínhamos reunião do nosso pequeno grupo. E eu entrei, falei com as crianças, dei um beijo na Letícia e fui tomar banho. A Letícia estava sentada no sofá. Eu havia saído 5 horas da manhã, voltei às 7, e a Letícia falou: dá banho na Rafa. Irmãos, eu fiquei irado. Eu fechei a porta do banheiro e eu percebi que quando eu cheguei a área estava lavada, a casa estava limpa, não tinha nenhuma louça. Ela havia feito tarefa com as crianças durante o dia, ela havia cozinhado. E eu ainda irado, irmãos, falei: vem Rafa tomar banho com o pai. E a Rafa tirou a roupa dela e veio rebolando. Dei um banho na Rafa. E lá na célula, irmãos, na casa do Eberson, eu percebi que aquele era o único período que eu teria com a Rafa o dia inteiro, irmãos. E que a Letícia estava me dando a oportunidade de ter um tempo, talvez de 5 minutos com a minha filha. Mas eu fiquei irado, irmãos. E é desse amor que Jesus nos convida a desfrutar, a tocar e a transbordar nele para as pessoas, de modo que nós não esperamos dela nenhum retorno. Se você quer ser o meu discípulo, se você quer caminhar ao meu lado, primeiro, me ame. É o pré-requisito para que nós sigamos as pisaduras de Jesus. Sem isso, irmãos, nós não conseguiríamos segui-lo. Sem mergulhar nesse rio, sem beber dessa água, nós seremos bons religiosos. Queremos ser vistos, percebidos. Há um segundo pré-requisito que Jesus nos convida, e está no verso 27. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Nós entramos aqui, nós olhamos para essa cruz, e nós nos lembramos que nessa cruz nós temos perdão dos nossos pecados. Nós lembramos que essa cruz não foi o fim da história, mas foi o início de uma grande história de amor. Nessa cruz nós temos novidade de vida, mas nós olhamos para essa cruz e nós somos convidados a tomá-la para segui-lo.
E ao contrário do que a nossa religiosidade popular nos ensina, a sua cruz, querido, não é a sua esposa, a sua cruz não é o seu chefe, a sua cruz não são os seus filhos que não te obedecem. Quando o homem era visto carregando uma cruz, rodeado ali de soldados, aquele era um caminho só de ida, irmãos. Aquele era um caminho de morte. Ele tomava aquela cruz para morrer. E é disso que Jesus está fazendo. Tome a sua cruz. Se você não conseguir morrer para o pecado, se o pecado ainda dirigir as suas motivações, você ainda não entendeu o que é cruz. Alguns anos atrás eu conheci um rapaz que viveu em situação de rua, mendigou, irmãos, viveu na rua, tinha família, tinha paz, mas ele se enveredou por um caminho de drogas muito pesadas, a ponto de morar na rua. E ele foi alcançado por esse poder restaurador do Evangelho. Ele foi para uma clínica, dessas clínicas evangélicas que cuidam das pessoas com muita dificuldade, que dependem de doações. E lá ele teve um encontro com este Jesus. E ele ficou o tempo que ele deveria ficar. Na hora de sair, ele falou: pastor, eu quero ficar aqui. Eu quero ajudar essas pessoas que aqui chegam, porque eu sei o que eles passam na rua. Isso é tão lindo, irmãos, que a Bíblia diz que nós passamos por algumas experiências que nós podemos consolar o outro, a outra, como se fosse o próprio Deus consolando, irmãos. Olha só, nós passamos por experiências e Deus nos dá a graça de consolar o outro, a outra, como se fosse Ele próprio em nós. E ele ficou por anos naquela clínica, irmãos, ajudando, recebendo, acolhendo os usuários que ali chegavam. E ele decidiu que era hora de sair. Ele saiu dali, constituiu família, tem filhos, filhos lindos. E eu perguntei, falei: meu irmão, me perdoe, mas você ainda sente vontade de usar? Ele chegou a usar uma droga muito pesada. E ele virou para mim e disse: todo dia. Eu falei: como assim? Ele falou: todo dia eu acordo com vontade de usar. Eu falei: mas e aí? Ele falou: e aí? Eu olho para minha esposa, eu olho para os meus filhos, e eu decido tomar a cruz. Se você não tomar a sua cruz e vier após mim, você não pode ser meu discípulo. Não existe discipulado sem disciplina, irmãos. O radical é o mesmo, discipulado e disciplina. O problema é que nós temos a ideia de disciplina, de surra, de bater, de uma história de escravidão no nosso Brasil, da chibata, da dor. Mas Jesus nos convida cotidianamente a exercer uma autodisciplina na nossa vida espiritual. E eu lembrei desse irmão que me disse que ele sente vontade todos os dias, irmão, de usar aquela desgraça. Mas ele decide tomar a sua cruz, e ele está, irmãos, há 14 anos sem cair, porque ele decidiu tomar a sua cruz. Jesus nos faz um convite, que é ide, mas se fosse traduzido seria indo. E quando você vai indo, faz discípulos de todas as nações, ensinando a guardar, a amar, a compartilhar, a perdoar, a acolher, a abraçar. Enquanto nós vamos indo, irmão, fazendo os nossos negócios, enquanto nós estamos cuidando da nossa vida, da nossa família, enquanto nós estamos atendendo a pessoa nos nossos comércios, na mecânica, na Sanesul, na FAMAC, na Guarda Municipal, nós estamos indo e estamos ensinando as pessoas a guardar aquilo que Jesus nos ensinou. Nós estamos indo para o céu, e nós vamos, mas enquanto vamos, irmãos, vamos lançando sementes de um discipulado da cruz, de perceber que eu não estou no centro, irmãos. É verdade, o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco, cuidadinha, e ele vai atrás daquela ovelha perdida. Mas é verdade também que o filho lembra que tem pai, ele cai em si mesmo, e ele decide voltar para casa, e ele volta dizendo: pai, eu me arrependo, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me
Não é isso, Leonardo? O filho lembra que tem pai. O filho lembra que tem casa. Quem não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser meu discípulo. É lindo ver que Jesus, ao negar-se a si mesmo, ao se entregar como ovelha muda ao matadouro, ele não se isolou, irmãos. Ele não fez como João Batista, foi para o deserto. Ele não construiu um mosteiro dos nazarenos. Vamos aqui viver uma vida de santidade sozinho. Você sabe o que Jesus fez? Nasceu numa família, se tornou carpinteiro como seu pai. Você viu o que Jesus aprontou, irmãos? 3 dias sumido. Jesus se lançou, irmãos, em relacionamentos. Jesus participava das celebrações. Jesus se rodeou de pessoas. Jesus entrava nas casas. Acabamos de ver que ele foi convidado para uma refeição, irmãos. E ele entrou naquela casa. Jesus nos convida, irmãos, a uma caminhada que não é solitária, mas é uma caminhada em comunidade. Nós temos uma utopia como igreja, irmãos. Nós queremos ser uma comunidade de discípulos de Jesus. E nós sabemos que há um preço muito grande a ser pago por essa utopia. E quando eu digo utopia, eu estou sendo fiel à ideia do que significa utopia. Utopia significa um não lugar. E eu percebo que é exatamente isso que Jesus queria, um não lugar, mas um relacionamento que apresenta um Jesus encarnado na terra. Esses dias alguém me disse: puxa, vocês têm uma estrutura muito boa para ter 2 reuniões semanais. E é verdade, irmão, nós temos um espaço aqui que pode servir a uma escola, nós podemos servir a nossa comunidade, mas eu falei: você está enganado. Nós temos mais de 40 reuniões semanais, nas casas, nas cafeterias, nos comércios, onde pessoas estão sendo discipuladas, amadas, cuidadas, tocadas, acolhidas, porque nós queremos ser uma comunidade, irmãos, porque nós decidimos tomar essa cruz. E há um terceiro, irmãos, pré-requisito, para que a gente siga as pisaduras do Mestre, está no verso 33, está valendo o nosso combinado, tá bom? Assim, pois, se qualquer um de vocês que estão aí hoje na CB Paz, no Brasil, no mundo, não renunciar a tudo que tem, você não pode ser meu discípulo, minha discípula. A Bíblia, a Mensagem, traduz esse verso da seguinte forma: simplificando, diz o tradutor, se vocês não estiverem dispostos a renunciar até o que há de mais importante na vida de vocês, sejam planos, sejam pessoas, vocês não estão preparados para serem meus discípulos. Sabe, minha irmã, eu não conheço nada relevante que não envolva custos. Eu não conheço nada relevante que não envolva renúncia. O nosso filho mudou de escola, irmãos, e nós temos pago um preço muito alto de tempo, de muitas coisas, irmãos. Mas sobretudo ele tem tido que renunciar a muitas coisas, a tempo de brincadeira, a tempo de estar na rua, tempo de celular, porque nós entendermos que isso é relevante, que isso é importante. Irmãos, olhe para a sua vida e perceba as coisas que você conquistou de mais importante, e veja o que você teve que fazer de renúncia para que você a conquistasse. Olhe para a sua família e veja o que você teve que abrir mão para que você pudesse cuidar dos seus filhos. Ah, irmão, só quem tem filho sabe o que é acordar de madrugada para dar mamar. Quantos e quantos, só quem tem filho, irmãos, sabe o que é aqueles primeiros dias de cólica, irmãos, e nós não dormimos bem, e a gente reveza. Renúncia, irmãos.
E a caminhada com Jesus, irmãos, envolve renúncia. O nosso nível de amor por Jesus vai determinar qual é o nosso nível de renúncia por Ele. Esse relacionamento com Jesus nos arranca dessa multidão, irmãos, de anônimos, e nos lança em uma caminhada com Ele, onde nós somos conhecidos pelo nosso próprio nome, irmãos. Jesus disse que o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, e Ele chama as suas ovelhas, e suas ovelhas o seguem, porque elas reconhecem a voz do seu pastor. Quando nós atendemos esse chamado, irmãos, nós saímos do anonimato. Essa semana nós vimos mais uma vez uma tragédia nos Estados Unidos, de um jovem que entra numa sala e ele fuzila ali várias crianças. E a professora daquela sala se lançou, abriu os braços e abraçou algumas crianças. E ela foi alvejada, irmãos. Mas ela conseguiu salvar algumas crianças da sua sala, as abraçando. No dia seguinte, irmãos, eu abri a minha Bíblia, capítulo 13, e Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os meus filhos como uma galinha que junta o seu próprio ninho debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E eu lembrei dessa professora, irmãos, que diante de um camarada atirando, abraça os seus alunos. E eu lembrei de uma professora brasileira em 2017, irmãos, em Minas Gerais, no interior de Minas Gerais, irmãos, uma escola pobre da zona rural. Era uma segunda-feira, o homem adentrou, era funcionário da escola, irmãos, conhecia. Ele entra ali e ele começa a atear fogo nas crianças. Diz que ia dar sorvete para elas, algodão, alguma coisa assim. E ele começa a jogar gasolina nas crianças e ele ateia fogo naquelas crianças. E aquela professora, a Helen, vendo aquela cena, vai por tapa com aquele camarada pegando fogo, irmãos. E ela tira daquela escola, irmãos, 25 crianças. A escola pegando fogo, irmãos, em chamas. Ela tira um grupo, ela volta, pega outro grupo, e ela volta pela terceira vez, irmãos, pegando fogo, e ela salva 25 crianças, irmãos. Uma professorinha. No domingo, irmãos, o fato aconteceu na segunda, no domingo, ela estava na igreja, e uma professora que estava como secretária de educação a encontrou na igreja, e ela estava rouca. E a professora diz: amanhã você não vai trabalhar. E ela brincando disse: agora que você está nesse cargo, você acha que você manda em mim? Amanhã eu vou estar lá para cuidar das minhas crianças. Mal sabia ela, irmãos, que ela iria preservar a vida de 25 crianças. O marido dela foi questionado, deixou filhos, crianças pequenas, e ele disse: eu não esperava nada de diferente da minha esposa. Quando nós renunciamos, irmãos, nós saímos do anonimato dessa multidão que está seguindo Jesus, que quer o favor de Jesus, que é alcançado pela multiplicação. E nós ganhamos um nome, irmãos. Quero convidar a equipe de louvor. Jesus nos convida a amá-lo, a tomar a nossa cruz e a renunciar. Sem essas atitudes nós não podemos segui-lo. Nós não conseguiremos segui-lo, irmãos. Jesus fala de 3 respostas a esse convite, de 3 personalidades. Ele diz de um homem
que, pretendendo construir uma torre, ele se assenta para calcular a despesa, e ele verifica se ele tem condições de concluir aquela obra. Ele racionaliza. E Jesus diz de um homem que está em guerra, no verso 31, qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 ele poderá enfrentar aquele que vem com 20.000. Caso contrário, estando ainda longe, ele envia uma embaixada pedindo condições de paz. Há pessoas que sentam, irmãos, para calcular o custo dessa caminhada com Jesus, e eles abrem mão de estar com o Mestre. Eles percebem que há custos, que envolve renúncias, que nós temos que negar a nós mesmos. Mas há um tipo de homem e de mulher que é invadido por esse rei, e ao ser invadido, existe um grupo que fica em guerra com esse rei, que fica em guerra com as circunstâncias, que fica em guerra com a sua igreja, que fica em guerra com a sua liderança, que troca de igreja, e ele vive em guerra. Ele foi invadido por esse rei, irmãos, mas ele vive em guerra, e ele pendura as suas guerras na política, na religião. E há um outro tipo de coração, que, invadido por esse rei, Jesus disse que ele se rende, ele se entrega. Quando nós somos invadidos por esse amor, irmãos, por esse rei, ou nós vivemos em guerra contra as pessoas, contra a religião, queremos ser a igreja verdadeira, queremos ser a única, ou nós nos rendemos completamente. Eu quero te convidar a ficar de pé. Jesus nos convida a sair da multidão, a ser chamado pelo nome. Nós não conheceríamos a professora Helen, mas Deus sabe todo o cuidado dela para com aquelas crianças, e Deus conhece os seus discípulos. Quero te convidar a se render nessa noite, irmãos. O que Jesus espera de você é que você se torne um discípulo dele tão somente. Você não precisa fazer isso sozinho, você não deve fazer isso sozinho. Você tem uma família, uma comunidade, mas Ele espera que você se renda. Nós vamos cantar essa canção, nós vamos orar essa canção. Eu não sabia que nós iríamos cantar essa canção nessa noite, mas essa canção sela essa mensagem e esse convite nessa noite. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Que você precisa renunciar, que você precisa negar a si mesmo, que você precisa abrir mão, que tem te atrapalhado de se tornar um discípulo, uma discípula verdadeira de Jesus. Fale com Ele nessa noite, diga que você se rende, você entrega. Rendido estou aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho te entrego, ó Deus. Você pode dizer isso nessa noite? Você pode dizer isso? Eu sou teu e tu és meu.
meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 eis-me aqui, rendido estou. Oh, 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 eu sou teu e tu Você pode dizer isso nessa noite, que você se rende, que você entrega, que você abre mão, que você decide tomar a sua cruz, que você decide dizer não ao pecado, que você decide abrir mão, que você renuncia a coisas, a pessoas, a relacionamentos, por amor a Ele, porque queremos ser discípulos de Jesus. Oh Deus, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Deus, faz em nós, ó Deus, o teu querer, ó Deus. Olhos não conseguem ver, ouvidos não ouvem, nosso coração jamais consegue atingir, ó Deus, aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Nós amamos o Senhor, ó Deus. Nós não conseguimos mensurar esse amor, mas nós queremos tão somente ser alvo desse amor. E ao receber esse amor, transbordar ao outro, alcançar o outro, abençoar o outro, Pai. Faz isso, ó Deus. Nós queremos seguir ao Senhor, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Nós nos rendemos a esse amor. Não queremos lutar contra as pessoas. Não queremos lutar, ó Deus, contra o Senhor. Queremos tão somente nos render e dizer que queremos te amar, ó Deus. Queremos, ó Deus, tomar a nossa cruz, seguir as suas pisaduras, e nós renunciamos, ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, a tudo, Pai, para seguir ao Senhor, porque os planos do Senhor são muito superiores aos nossos, Pai. Nós nos rendemos, Pai, nessa noite, Pai, nos rendemos a esse amor, queremos ser invadidos por esse Rei, e por isso nos rendemos, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esse amor. Muito obrigado porque o Senhor nos convida, ó Deus, sermos discípulos dos discípulos do Senhor, Pai. Faz isso em nossa comunidade, faz isso aqueles que estão em casa. Nós queremos, ó Deus, sair da multidão de espectadores, Pai, e ir para um relacionamento com o Senhor, Pai. Por isso nos rendemos nessa noite. Entregamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa família, a nossa conta bancária, os nossos bens ao Senhor, e dizemos: faz a tua vontade, Senhor. Faz a tua vontade em nós, ó Deus. Faz, Senhor. Muito obrigado.
por esse amor, Pai. Obrigado por essa reunião. Continua conosco nas casas, nas reuniões que receberão, ó Deus, discípulos e discípulas do Senhor. Queremos compartilhar, multiplicar compaixão e graça aqui na terra, Pai. Muito obrigado por esse amor, ó Deus. Nós te louvamos, Pai. Te bendizemos e adoramos ao Senhor com as nossas palmas nessa noite, em nome de Jesus.